Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós estamos na nossa terceira mensagem da série Sabotagens, que são atitudes e estilo de vida nossos, que nos atrapalham de viver a vontade de Deus. É sobre isso que a gente tem conversado aqui nesses últimos domingos, porque a vida cristã exige que a gente seja intencional naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Veja, não é só a gente vir aqui uma vez por semana, mas principalmente a maneira como a gente vive no nosso dia a dia quando a gente sai daqui. É isso que na verdade está em jogo. E hoje nós vamos falar sobre a tentação do egoísmo. O pastor Paulo falou sobre incredulidade, depois ele falou sobre orgulho na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre egoísmo. Irmãos, essa lista de pecados, mas irmão sabe que pecado é tudo igual. Não tem classificação de pecado menor, pecado maior. É claro que existem as consequências de cada pecado, e as consequências realmente são diferentes. Eu não sei se você já ouviu falar por aí, mas dizem que o melhor pecado é a preguiça. Já ouviu falar isso aí? O melhor pecado é a preguiça, porque você não comete os outros. Você está tão preguiçoso que você não vai lá cometer os outros pecados. É brincadeira, irmãos. Mas assim, se a gente pudesse classificar pecados, quem dera fosse desse jeito, tivesse um pecado que nos impedisse de cometer outros pecados. Mas a gente falando sobre egoísmo, não somos só nós cristãos, irmãos, que lutamos contra o egoísmo, tá? Na verdade, esse é um grande problema que assola o mundo. Para os irmãos terem uma ideia, o Instituto de Psicologia, que trabalha com testes psicológicos, eles dizem o seguinte: colocar-se no lugar do outro e enxergá-lo com amor e cuidado foram e continuam sendo os maiores desafios da humanidade. Não são cristãos que estão falando isso. A psicologia assume isso. Colocar-se no lugar do outro, pensar no outro com cuidado. Um membro fundador da Academia Brasileira de Letras, o Olavo Bilac, ele diz assim, o mais puro de todos nós, tem dentro de si profundezas insondáveis de maldade, de moléstia moral e de egoísmo. Perceba que não é só a gente que está falando sobre isso, que luta contra isso. Mas, como nem tudo é tão simples no nosso mundo pós-moderno, eu estava dando uma olhada no G1, o canal de notícias lá, e em fevereiro foi postada uma matéria que falava sobre o egoísmo saudável. Já pensou? O egoísmo saudável. Eles mostram lá 10 atitudes que você pode ter para que o egoísmo funcione a seu favor, O egoísmo como autodefesa. Esse só pode ser o nosso mundo pós-moderno. Querido, é óbvio, É óbvio que uma matéria desse tipo, ela considera que o orgulho não é tão grave assim, Óbvio. Então, nós temos aqui a natureza do mundo em que a gente vive. O pecado é tratado como se não fosse uma coisa assim tão grave, e é nessa hora que a nossa fé entra em choque com esse mundo. É claro, irmãos, que a gente não pode se deixar ser abusado por todo tipo de circunstância, fazendo justiça. A matéria falava sobre casos de abuso, quando você não tem limites, você não consegue dizer não para as pessoas, então você acaba excedendo alguns limites. É óbvio que a gente não pode se deixar ser abusado pelas circunstâncias, nesse dia a dia que a gente vive. Mas eu vou dizer uma coisa para você: dificilmente você vai encontrar alguém que se ame menos do que deveria, tá? Dificilmente. Até quando você encontrar uma pessoa que vive se autocomiserando, falando que ela não... No fundo, é ela querendo que você elogie ela. No fundo, é isso. Parece que não, irmãos, mas todos nós, mesmo aqueles que parecem gostar pouco de si mesmo, são amantes de si mesmo. Pode ter certeza disso. É só uma questão de reajuste. É por isso que todos nós carregamos, então, essa certa quantidade de egoísmo, esse pensar demais em nós mesmos. E claro que isso vai trazer terríveis prejuízos. Por exemplo, Rui Barbosa, que um conhecido brasileiro, político, advogado, escritor, ele dizia o seguinte, e eu lembrei disso quando eu li essa matéria do G1, ele diz assim: o egoísmo é um para-raio que nunca preservou ninguém, mas os egoístas são fanáticos por ele. O egoísmo é usado como autodefesa, mas isso também não funciona. Isso só mostra o nosso vício
no nosso ego, com que as coisas aconteçam do nosso jeito. Queridos, como é que a Bíblia então trata esse assunto? A gente ouviu Olavo Bilac, o G1, Rui Barbosa, mas o que é que Jesus tem a dizer sobre isso? E o texto de hoje vai nos ajudar exatamente a entender um pouco mais sobre o egoísmo. Lucas capítulo 10, abra sua Bíblia, lembrando que a gente não vai projetar o texto. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Se você tiver com o celular, que dá para mudar a versão, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim o texto, um texto muito conhecido, diga-se de passagem. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que está aqui diante de nós. Deus, nós não temos nada em nós mesmos. Nós dependemos do Senhor. Como disse o salmista: não a nós, mas glória ao teu nome. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, aqui nessa noite. Que a tua palavra encontre lugar no nosso coração. Que o teu Espírito prepare o nosso coração para fazer dele uma terra fértil, para receber a semente do Evangelho nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, do versículo 25 ao versículo 29, Lucas nos dá a introdução dessa situação. Ele fala que Jesus estava ensinando determinada vez e um perito na lei se levantou para pôr Jesus à prova. Um perito na lei era uma espécie de advogado. Ele conhecia as leis profundamente e ele ensinava aquelas leis e ele fazia com que a lei fosse executada. Ele conhecia as leis. Ele sabia manusear as leis. Inclusive, ele já sabia qual seria a resposta de Jesus para a pergunta que ele fez. Mas ele esperava que Jesus respondesse de um modo que existisse um debate naquele momento. Ele queria envergonhar Jesus, essa é a verdade. Ele queria levantar um debate e envergonhar Jesus, porque ele pensava assim: eu conheço a lei. Esse aqui é um carpinteiro andando com pescadores. Eu vou humilhar ele agora. Então, a cena, irmão, já não é comum. Por quê? Porque o advogado, geralmente, ele não fazia perguntas. Ele ensinava. Ele não fazia perguntas. Ele era treinado para dar respostas. Mas veja, o texto já diz aqui para nós, né? Ele estava colocando Jesus à prova. Tem um programa na nossa TV brasileira, muito conhecido, que acho que é o Celso Russomano, que ele vai em alguns lugares para fazer com que a lei se cumpra, né? Acho que todo mundo já viu pelo menos um episódio ou uma parte desse programa. Pois bem, irmãos, se você ligar a TV e em um desses programas ele estiver lá perguntando como é que a lei deve ser executada, você vai dizer assim: tem alguma coisa errada aqui, não é? Por quê? Ele não está ali para perguntar sobre a lei, ele está ali para falar sobre a lei e ensinar sobre a lei e fazer a lei ser executada. É o que está acontecendo aqui. Não é comum isso aqui. Essa cena é incomum. Um mestre da lei fazendo uma pergunta para Jesus. Isso está totalmente fora de ordem. E a pergunta inusitada é: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, como eu posso
ganhar o céu. O que é que eu tenho que fazer para ganhar o céu? Irmãos, veja, esse homem era um mestre da lei. E ele não poderia encontrar resposta senão em outro lugar, na lei. E aí Jesus vai lá e diz, o que é que está escrito na lei? E aí, imagine, você não precisa perguntar para quem já sabe das coisas. Não faz sentido um padeiro chegar aqui, por exemplo, e perguntar para você como é que faz o pão. Você vai se sentir ofendido, né? Você vai achar que ele está brincando com você. E Jesus diz, o que é que está escrito na lei? E ele vai dizer assim, amar o Senhor seu Deus e tal, amar o próximo como a si mesmo. O homem respondeu exatamente como Jesus esperava. Todo mundo esperava que ele ia responder isso. Por quê? Porque ele conhecia a lei. Então ele sabia como herdar a vida eterna. Então Jesus diz, pratica então essa verdade. Só que aí não ia ter debate. Entende? Não ia ter debate. Já passou por aquela situação que você faz isso ou alguém faz com você, de provocar você até você chegar no seu limite? Era o que esse cara estava tentando fazer. Ele tentou um meio, não conseguiu. Então ele vai tentar agora um outro meio. Então ele vai para uma segunda pergunta. Tá bom, então quem é o meu próximo? Aquele orgulho ferido dele, né? Veja, essa é uma pergunta boa. Por quê? Um judeu, ele sabia bem quem era o seu próximo. Por exemplo, se a gente ler Levítico 19, versículos 17 e 18, vai dizer assim, não guarde ódio no coração contra o seu irmão. Antes, repreenda com franqueza o seu próximo, para que por causa dele você não sofra as consequências de um pecado. Não se vingue nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a você mesmo, eu sou o Senhor. Ou seja, para um judeu, próximo é outro judeu. Entendido isso aqui? Isso é muito claro. Então, quem é o meu próximo? Ele sabia. Todo mundo sabia ali que para o judeu, um próximo é alguém que seja da mesma linhagem, um cara que seja judeu. Mas tem um livro, né, chamado Midrash, que é um livro de interpretação da lei judaica, que é interessante. Tem uma frase lá que eu achei interessante. Eles dizem o seguinte, os judeus, quando se referem aos gentios e aos pastores de ovelhas, eles dizem assim, nós não devemos planejar a morte desse povo, mas se eles estiverem em perigo, os gentios e os pastores, nós não devemos ajudá-los. Por exemplo, se eles estiverem se afogando no mar, nós não podemos ajudá-los, não devemos ajudá-los. Por quê? Porque a lei diz que ame o seu próximo, mas esse povo não é nosso próximo. Essa é a consciência desse homem. Ele sabe muito bem quem é o próximo dele. Então, para o judeu, próximo é aquele que também é um judeu. Além disso, esse intérprete da lei, ele aprendeu que para herdar a vida eterna, bastava ele fazer isso. Amar a Deus, e ele fazia isso prestando culto, ele fazia isso ensinando a lei, ele fazia isso indo na sinagoga, e amar o próximo, e ele fazia isso com outro judeu, ele ajudava financeiramente outro judeu, ele cuidava de outro judeu, contanto que fosse judeu, porque esse era o próximo. Mas agora, ele é colocado diante dessa pergunta, ele coloca essa pergunta diante de Jesus, quem é o meu próximo? Porque sabendo quem é o meu próximo, eu posso herdar então a vida eterna, porque eu vou amar essa pessoa. Ou seja, ele queria saber quem é o próximo certo e para amá-lo da maneira certa. É a partir disso agora que a conversa vai se desenvolver. Ele quer obedecer a Deus, mas obedecer a Deus do jeito dele. Percebe? Quem é o meu próximo? Ele quer amar quem ele acha que deve amar. É como se ele estivesse dizendo assim, eu sei a receita para ser salvo. E essa receita inclui amar alguém que eu conheço. Querido, esse é um traço claro de uma pessoa egoísta. Já percebeu que o egoísta, ele tem sempre as melhores ideias? Por mais que seja uma ideia absurda, a ideia dele tem que prevalecer, porque essa é uma questão de ego. Essa é a característica do egoísta. O ego, a gente já ouviu isso aqui de púlpito, ele sempre se opõe a tudo que o contraria, por mais que aquilo seja bom. É muito comum a gente ver pessoa que sabe que está errada, mas ela não dá o braço a torcer, ela não pede perdão, ela não reconhece que errou, porque isso é mais doloroso que um parto para ela. Porque o egoísta, ele pensa o mundo a partir de si mesmo. Tudo é julgado a partir de si mesmo.
E eu lembro, né, de um texto lá do Antigo Testamento, a história do general sírio chamado Naamã. Quem não lembra desse episódio? Ele era um cara leproso e ele vai até Samaria para ser curado. Veja, ele poderia ser curado, tinha lá tudo o que ele precisava para ser curado, mas tinha uma coisa que impedia. Quem lembra? A gente poderia dizer, porque era um rio Jordão. Não, era porque o orgulho dele era muito grande, o ego dele era muito alto e ele não podia mergulhar no Jordão. Essa é a pessoa egoísta. É o bem dela. Aquilo vai fazer bem para ela, mas ela não quer. Porque fere o ego dela, fere o orgulho dela. Então nós temos aqui um grande problema. O ego desse homem está dizendo que ele pode, na força do braço dele, cumprir a lei de Deus e merecer a vida eterna. É isso que ele está dizendo. Me diga aí o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, que eu vou mostrar para você que eu faço isso. Eu posso, eu consigo. Mas para piorar, ele tem certeza que o caminho para isso é amando uns e odiando outros. No requisito desse homem, ele poderia amar alguns e odiar outros. O que ele não entendeu ainda é que todos os que tentam chegar a Deus pela justa obediência da lei, presta atenção nisso, nunca vai chegar lá. Segundo a própria Bíblia, a lei tem uma função: nos mostrar o quanto precisamos de Deus. Essa é a função da lei. A lei não consegue salvar ninguém. A lei só diz assim, ó, não mate. E você tem que dar um jeito de não matar. Não adultere, não cobice. Aí Jesus vem e diz assim, ó, eu não estou falando só do externo, eu estou falando do interno também. Não estou falando só de você pegar uma arma e matar alguém, eu estou falando de você odiar a pessoa no seu coração. Ih, Jesus, aí você complica. Já estava difícil, agora piorou. A lei faz isso. A lei nos coloca diante de Deus e nos faz ver que a gente não pode cumprir essa lei. E enquanto a gente lê a sequência dessa história, eu quero que você avalie as atitudes das personagens que aparecem nesse texto, tá bom? Porque essas atitudes, elas vão revelar o coração dessas pessoas e eu tenho certeza que vai revelar o nosso coração também. Veja, Jesus inicia a parábola dando pano de fundo. Ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa era uma estrada muito perigosa, muito propícia para assaltos. Era uma estrada que tinha uma distância de Jerusalém para Jericó, era mais ou menos 25 quilômetros. Uma estrada cheia de curvas, com várias rochas ao redor, propícia para assaltantes. Qualquer pessoa que se preze não estaria caminhando sozinho por esse caminho. Mas é o que esse homem do versículo 30 está fazendo. Ele descia de Jerusalém para Jericó, ele é assaltado, e o texto diz que agora ele está nu, machucado e abandonado na beira da estrada. Enquanto a gente fala, lembre-se que o advogado está querendo saber quem é o meu próximo. Essa é a pergunta que Jesus está respondendo com essa história, né? Quem é que ele tem que ajudar para que ele tenha direito à vida eterna? E Jesus vai dizer quem ele deve ajudar e como ele deve ajudar. Temos aí esse homem nu, semi-morto, na beira de uma estrada perigosa, que vai de Jerusalém para Jericó. Pois bem, versículos 31 e 32, diz que passava por ali um sacerdote e logo depois um levita. E o que foi que esses homens fizeram? Nada, né? Veja, queridos, é muito natural que existisse um certo medo nesse sacerdote e nesse levita. É natural. Veja, eu lembro que quando eu comecei a dirigir, eu comecei a pegar a estrada, que eu tirei habilitação e eu já era missionário, então eu tenho que viajar bastante. Algumas pessoas me alertaram para ter cuidado com as pessoas paradas na estrada, porque era muito comum alguém parar e você achava que estava com o pneu furado. Quando você parava para ajudar, você era assaltado. Eu coloquei isso na minha cabeça de um jeito que até hoje eu tenho dificuldade para parar. Então, irmão, se você tiver com o seu carro parado na estrada e eu não parar, é porque eu estou achando que você é um assaltante. Eu tenho que ver que é você, tá bom? Mas veja, eu estou falando isso no século 21, onde teoricamente nós temos estradas pavimentadas e seguras. Agora imagine uma estrada do século I. Você vai condenar esse sacerdote e esse levita por terem ficado com medo de serem assaltados? Não dá, gente. Era muito natural esse medo. Mas tem uma situação que agrava isso aqui. É que o sacerdote e o levita, eles faziam parte da ala religiosa de Israel. Esses homens, eles sabiam que tinha que ajudar as pessoas. O sacerdote, principalmente, ele sabia da responsabilidade dele de ajudar o próximo. Ele sabia dessa responsabilidade.
Levítico 19 fala sobre isso, Miqueias 6 fala sobre isso, Êxodo 23 fala dessa responsabilidade do judeu ajudar o seu próximo. Olha o que diz Provérbios 21:13. Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não terá resposta. E esse pobre aqui não é só o que não tem dinheiro, é o necessitado, o moribundo que está lá na estrada. Ele sabia que deveria ajudar. Esse sacerdote tinha a obrigação de ajudar aquele homem. Pela história, pelo contexto, nós presumimos que esse sacerdote estava indo montado em algum animal. Ele era um homem de posses, era um homem rico e provavelmente ele não faria uma viagem de 25 quilômetros a pé. No seu jumento, no seu camelo, enfim. Dificilmente ele faria essa viagem a pé, provavelmente com esse animal. Só que agora ele tinha uma decisão muito difícil. Olha a decisão desse sacerdote. Olha a sinuca de bico que ele estava agora. Ele ajudaria aquela pessoa? Tem um detalhe aqui. Ele não sabia se aquele homem que estava caído era um judeu. Por quê? A forma de identificar as pessoas naquela época era se a pessoa falasse de onde era ou a roupa. Mas veja, esse homem está semi-morto e ele está nu. Então o sacerdote pensou o seguinte: se eu ajudar esse homem, corre o risco dele não ser judeu. Logo, ele não é o meu próximo. Primeira coisa que ele pensou. E agora, ajudo ou não ajudo? E aí ele pensou o seguinte: se eu tocar nesse cara e ele estiver morto, ele arruma um problema. Porque ele era um sacerdote. Ele ia ficar impuro. Ele ia arrumar um problema para ele e para a família dele. Porque ele não ia poder oficiar no templo, ele não ia receber o seu salário e ele e a família ia padecer e passar necessidade. Olha a situação. O outro lado era ele obedecer ao mandamento e ajudar quem estava precisando. E eu diria que alguns daquela época iriam aplaudir ele. Você fez certo, você não deveria ter ajudado mesmo não. As circunstâncias, irmãos, eram realmente adversas. Mas aí o levita não tinha jumento, tá, gente? Provavelmente ele estava a pé mesmo. O texto diz que ele passou pela pessoa, provavelmente foi lá, mais de perto, olhou, mas ele não ajudou, provavelmente por um motivo. Essa estrada de Jerusalém para Jericó, ela tem muitas curvas, eu falei para vocês. O que significa que os viajantes em diferentes lugares conseguem se ver. Então, provavelmente, ele viu que o sacerdote passou e não fez nada. Ele pensou o seguinte: se ele que é sacerdote, meu superior, não fez nada, por que eu vou fazer? Se ele não fez, tem alguma coisa aí que eu também não devo fazer. E ele simplesmente não faz nada. Você sabe que tanto o sacerdote como o levita corriam um grande risco de também ser assaltado, porque é provável que os ladrões ainda estivessem ali ao redor. Mas os dois ignoram o moribundo e eles não fazem muito diferente dos assaltantes, né? Os assaltantes bateram no cara e tiraram o que ele tinha. E o que é que eles fazem? Eles ignoram o cara que está lá caído. Então ele não fez muito diferente dos assaltantes. Só que tem um detalhe. Enquanto Jesus conta essa história, quem está ouvindo está chocado. Como é que 2 homens de Deus não ajudou o necessitado? Não é possível um negócio desse. E Jesus está levando seus ouvintes a pensar. O mestre da lei está ouvindo essa história. Veja, ele está querendo saber quem é o próximo. E ele deve estar pensando: nossa, esses judeus aí erraram, hein? Porque ele deveria ter socorrido. Será que esses caras amam a Deus mesmo? Eu acho que eles não são dignos de herdar a vida eterna. Eu faria isso. Provavelmente ele disse isso. Você já foi no hospital, ou no postinho, ou na UPA, e você se deparou com falta de médico? Ou, sei lá, você foi numa padaria e chegou lá e não tinha pão? Esses dias eu precisei de um medicamento e eu rodei várias farmácias aqui, perto da minha região, ali em casa. E eu não encontrei o bendito remédio. Qual é o sentimento? Frustração, né? Como é que a gente pode dizer? Impotência? É o sentimento das pessoas que estão ouvindo essa parábola. Como é que pode 2 homens de Deus não ajudar o necessitado? Eles estão indignados. É frustrante. Mas calma, isso vai piorar, tá? Porque Jesus vai falar da próxima cena. E na próxima cena dessa parábola aparece quem? Um samaritano. Você percebeu que eu li assim? Um samaritano. Eu li dessa forma. Porque isso aqui, se esses ouvintes de Jesus já estavam chocados, agora eles vão cair duro no chão. Por quê? Era culturalmente improvável que o samaritano ajudasse esse cara caído.
Imagina, os judeus estão ouvindo isso, e quando Jesus disse, passou um samaritano, o judeu pensou, ih, já era. O coitado já estava mal, o samaritano vai terminar de matar ele. Já era. Eles não acreditavam que o samaritano pudesse fazer alguma coisa. Veja, se um bom judeu não ajudou, o samaritano vai acabar de matar esse cara. E aqui é o ponto de virada. Aqui é o ponto crucial da parábola. Porque esse homem faz diferente. E os judeus já estavam bravos. Na verdade, se Jesus dissesse assim, gente, eu vou contar uma parábola do bom samaritano. Ele não falou isso. Mas se Jesus tivesse dito o bom samaritano, provavelmente o judeu diria, bom samaritano é samaritano morto, querido. Era isso que eles diriam. Não existe bom samaritano para o judeu. Ou é bom ou é samaritano, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas olha o que as afirmações que a gente tem sobre judeus e samaritanos. Os judeus dizem assim, aquele que come o pão dos samaritanos é como aquele que come a carne de suínos. Você sabe que judeu não come carne de porco, isso é impuro, faz mal. É isso que ele está dizendo. Quem come perto de um samaritano faz mal igual a comer uma carne de porco. Os samaritanos eram publicamente amaldiçoados nas sinagogas. Veja, gente, todo dia, presta atenção nisso, todo dia era feita uma petição a Deus para que os samaritanos não fossem participantes da vida eterna. Consegue imaginar a gente aqui na igreja orando, Senhor, não salva fulano, Senhor, não salva ele, porque ele não merece. Você consegue imaginar um negócio desse? Era o que eles faziam com os samaritanos, que eles não herdem a vida eterna. Você acha que havia rivalidade? É difícil a gente achar um equivalente cultural para a gente dizer como era essa briga. Mas eu quero só tentar ilustrar aqui para você. Israel está em guerra com os palestinos, não é isso? Imagine que está lá um soldado judeu caído, e aí passam 2 soldados judeus e não fazem nada, e de repente passa um palestino e ajuda. Você consegue imaginar essa cena? Pois é, eles também não conseguiam imaginar um samaritano ajudando alguém. Da mesma coisa. É o mais próximo que a gente consegue enxergar. Então o samaritano era desprezível, ele não ajudaria ninguém. Mas Jesus vai além. Ele não só diz que foi o samaritano que ajudou, mas ele diz como o samaritano ajudou. E ele enaltece aquele homem, dizendo como ele fez isso. E eu vou dizer para você o que é que estava em jogo para o samaritano. Eu já falei os perigos que os judeus corriam, né? O sacerdote e o levita. Presta atenção. Se o samaritano parasse para ajudar, ele teria que primeiro abrir mão do orgulho. Sabe qual é o livro sagrado dos samaritanos? É o mesmo livro dos judeus, a Torá, que diz que o seu próximo é aquele da sua linha. Ou seja, o samaritano deveria também odiar o judeu. É a primeira coisa. Ele deveria odiar um judeu e nunca ajudar. Ele corria muito mais risco de ser pego pelos assaltantes do que o sacerdote e o levita. Por quê? Ele era um samaritano numa região judaica. Ele corria esse risco. Mas o samaritano acolhe o homem. Acolhe a dor daquele homem como se fosse a própria dor. E o texto diz que ele usa os suprimentos de viagem dele. Faixas, vinho, óleo, era a própria provisão dele. Ele usa com aquele homem caído. E ele não usa assim, passando no pano e tentando economizar, não. O texto diz que ele derrama. Ele derrama. Ele não era mesquinho. Eu não sei quem é, eu vou passar só um pouquinho aqui. Ele derramou, é isso que o texto vai dizer. Ele fez isso com abundância, sem retenção. Ele usa o próprio animal para carregar o homem caído. Isso significa que ele foi a pé. Isso não é só humildade, isso é humilhante. Até hoje, na cultura do Oriente Médio, quem está montado no animal é quem tem honra. O servo vai atrás a pé. E ele faz isso, ele se coloca num lugar de humilhação. É isso que o samaritano está fazendo. Ele paga a hospedagem. E veja, quando ele chegou... Gente, imagina essa cena. Ele é um samaritano, todo mundo sabe que ele é um samaritano, porque ele é reconhecido pela roupa. E ele chega com um provável judeu todo ferido nas mãos. A primeira coisa que iam fazer é, você é o culpado, foi você que fez isso. Ele não se importa com isso. Ele não leva isso em consideração. Existia uma lei que estava em vigor, inclusive, até o século passado na região do Oriente Médio, chamado a lei do vingador de sangue. Então, se alguém da minha família fosse morto, eu tinha o direito de matar alguém da outra família. Ou a pessoa que matou, ou um amigo, ou um parente, quem quer que seja.
era a lei do vingador de sangue. O que significa que esse homem poderia ser morto por alguém da família que chegasse lá e visse ele com um familiar. E ainda diria, você contaminou o meu parente, e matar esse homem. O texto vai dizer que ele passou a noite cuidando desse homem. Ele não deixou o homem lá, ele ficou cuidando desse homem. E diz que quando ele saiu pela manhã, ele deu 2 denários aos hospedeiros. 1 denário era o equivalente a 1 diária de trabalho. Ele deu 2 denários, não era pouca coisa não, queridos, era muita coisa. E ele deixa pago, e ele diz assim, quando eu voltar eu pago o que ele consumir. Porque se aquele homem ferido não tivesse como pagar o seu tempo lá, ele se tornaria escravo do homem da hospedaria. Então ele pensou até no pós, ele pensou no depois. Esse homem não teria como repor esse valor para o samaritano. Você percebe que esse samaritano está fazendo um sacrifício extremo? Sim ou não? É um sacrifício fora de série. Ele comprometeu a segurança dele. Ele comprometeu os bens, o dinheiro, o tempo, por uma pessoa que ele nem conhecia. O mestre da lei começa essa história perguntando, quem é o meu próximo? Esse samaritano perguntou quem era o próximo? Ele não queria nem saber, ele foi lá e ajudou. Olha a figura que Jesus está pintando. Aí vem o desfecho da história, né? Jesus pergunta, quem é o próximo? Aí ele diz, aquele que ajudou. O homem já fala meio tímido, murcho, né? Ele nem fala o samaritano, ele só diz aquele que ajudou. Porque falar o nome samaritano já era uma coisa ruim. Só que aqui a história termina e a gente vê o seguinte. O homem queria colocar Jesus à prova, mas ele é quem foi provado pelas palavras de Jesus. Ele se deu mal. A conclusão é que Jesus tocou no ponto do patriotismo dos judeus. E essa é uma história que me lembra o livro de Jonas. Os irmãos lembram do livro de Jonas? Que Jonas vai pregar para Nínive, mas Jonas não quer que os ninivitas se convertam. Se você perguntasse para Jonas assim, Jonas, você quer que os ninivitas fujam da ira de Deus? Ele diria, não. Aí você diria assim, mas Jonas, você tem que amar o seu próximo. Aí ele diria, eles não são o meu próximo. É muito parecida essa história aqui. Mas Jesus está dizendo algo incrível. Ele está dizendo que amar não é algo que se faz a partir das nossas posses e da nossa visão de mundo. Está vendo aqui? Amar se faz segundo a visão de Deus. Os títulos humanos, sacerdote, pastor, isso não faz ninguém mais propício a amar. Olha o sacerdote, olha o levita. Eles não amaram como Deus queria. E aí Jesus conclui a sua resposta para o advogado. Você nunca vai conseguir amar o seu próximo na força do seu braço. Se amar o próximo é um requisito para herdar a vida eterna, você não vai conseguir, porque você nunca vai conseguir amar como o samaritano. E essa é a lição para esse perito na lei. E para mim e para você? O que é que a gente pode tirar desse texto? Deixa eu fazer algumas perguntas para nós. Qual é a nossa forma de amar o próximo? Com quem você se identifica nessa parábola? Com quem você se identifica? Será que você está mais próximo do sacerdote, do levita, que assim, ama o próximo a partir das suas preferências? Ou ama de acordo com as suas escolhas pessoais, as suas panelinhas, pessoa tal eu amo, pessoa tal eu não amo? Será que você sempre pergunta quem merece e quem não merece ser amado ou perdoado? A gente classifica quem é digno de perdão, quem não é digno de perdão. A gente sempre analisa os prejuízos que a gente vai ter se ajudar tal pessoa. Esse é o espírito do sacerdote e do levita. Eu olho primeiro para mim, eu vejo se eu não vou ter prejuízo. Será que eu vou perguntar primeiro o que é que aquela pessoa tem a me oferecer? Será que eu vou ajudar? E se ela não me ajudar em nada? É aquela preocupação com o dinheiro, que eu poderia estar guardando esse dinheiro, mas eu vou ter que doar para alguém. Ou será que você está mais próximo do samaritano? Você diria que está mais próximo do samaritano? Ou seja, um amor que leva em conta não a você mesmo, mas o próximo. Um amor que acaba saindo no prejuízo muitas vezes. Um amar que não pensa no que vai gastar, mas em como vai investir, como vai abençoar. Um amar que considera o tempo usado como investimento e não como tempo perdido. Deixa eu dizer uma coisa para você antes que você me responda. Eu sei que você se identificou mais com o sacerdote e com o levita. E bingo, era isso que Jesus queria mesmo. A gente pode condenar o levita e o sacerdote, gente? Se a gente for igual eles, egoístas, orgulhosos, a gente vai olhar para eles e vai dizer, eu faria diferente, né? Como outro dia eu estava dando uma aula
e falando sobre Adão e Eva, né? E eu falei, falando do pecado, e aí uma pessoa tomou a palavra e disse assim: quando chegar no céu eu vou perguntar a Adão por que ele fez isso, né? Aí eu disse assim: irmão, mas você não faria? Não, eu faria diferente. Eu fiquei até arrepiado com aquela resposta, né? Ele acha que faria diferente. Eu vou dizer a você, eu não faria diferente. Talvez eu fizesse até pior. Pior do que esses homens fizeram aqui. Você olha para o samaritano e você diz assim: como esse cara consegue amar desse jeito? Mas eu vou dizer uma coisa para você: você ama desse jeito sim. Tem uma pessoa no mundo que você ama desse jeito que o samaritano amou. Você não olha prejuízo, você não olha tempo. Tem uma pessoa só no mundo. Sabe quem é? Você mesmo. É a única pessoa que você consegue amar como esse samaritano ama. Ele foi generoso. Você já foi generoso ao extremo com alguém assim, igual o samaritano? Você pode até dizer: uma vez eu fiz. Você pode ter feito uma vez, mas você não faz assim sempre. Porque Jesus está dizendo o seguinte: você não consegue amar como o samaritano. E eu sei que você não consegue amar igual o samaritano. E a gente olha uma parábola dessa, gente, e a gente fica pensando assim: eu tenho que melhorar, eu tenho que amar mais como Jesus ama, eu estou muito longe do que Jesus mandou fazer. E é verdade. Para ser bem sincero, quando eu soube que eu ia pregar sobre o bom samaritano, e eu sabia que ele ia falar sobre egoísmo, eu fiquei preocupado. Porque eu sou egoísta. Eu reconheço que eu sou egoísta, eu sei das minhas dificuldades. E eu sei muito que eu tenho que melhorar. Das muitas vezes que eu caio nas armadilhas do meu orgulho, da minha prepotência. Mas essa parábola vai mais profunda. Essa parábola está dizendo que ninguém aqui, nem eu nem você, temos como cumprir as exigências da lei para herdar a vida eterna. O que eu preciso para fazer para herdar a vida eterna? Amar a Deus e amar o próximo. Você não consegue. Nem isso você consegue. Sabe por quê? Porque para obedecer a lei, você tem que obedecê-la em perfeição. Tem que obedecer tudo, não é só um pedaço, tem que obedecer tudo. Se você cair em um mandamento, você já perdeu todos. Lembra o que eu falei no início? Que a lei nos lembra como somos falhos? Ela nos diz que nós não conseguimos cumpri-la? Pois é, a lei de Deus veio para nos dizer que obedecer a Ele com as nossas próprias forças é impossível. E foi isso que essa parábola falou para nós. Ame o próximo como o samaritano. Mas saiba, você vai falhar. Miseravelmente você vai falhar. Porque você não consegue amar como só Deus ama. Você não consegue amar da maneira correta. A única coisa que nós podemos fazer ao ler a parábola do samaritano é cair de joelhos e dizer: Senhor, realmente eu não consigo. Se eu tiver que herdar a vida eterna pela minha força, eu não consigo. Só tem um detalhe, talvez você não tenha percebido. Jesus não está dizendo que você tem que fazer isso sozinho. Essa parábola, ela nos chama para ser igual ao samaritano, mas isso é impossível. Sabe por quê? Porque Jesus está nos chamando para conhecer o Evangelho. E o Evangelho nos diz que sem Jesus nós não conseguimos amar nada nem ninguém. Nem a Deus, nem ao próximo, nem ninguém. Essa parábola é sim sobre amar o próximo. Eu não estou dizendo que você não precisa amar o próximo. O que eu estou dizendo é que você não vai conseguir amar o próximo nas suas próprias forças. O que aquele mestre da lei não entendeu é uma coisa que nós precisamos entender hoje. Presta atenção nisso. Você não vence o seu egoísmo tentando ser uma pessoa melhor. Você não vence o seu egoísmo tentando ser uma pessoa melhor. Quando Jesus diz: o que diz a lei? Vai e faz o mesmo. Sabe o que esse homem deveria fazer? Se prostrar aos pés de Jesus e dizer: então eu não consigo. Mas ele ainda diz assim: não, eu consigo. Ao ouvirmos essa parábola, nós deveríamos cair no chão e dizer: Senhor, eu não consigo. É isso que nós somos chamados a fazer hoje. Queridos, eu não vim pregar uma lição de moral para você, uma lição ética de como você deve amar o seu próximo. Eu estou aqui, sabe para quê? Para chorar junto com você e dizer assim: nós não conseguimos amar o próximo como deveríamos. E eu nunca amarei as pessoas da maneira que Jesus ama. Por isso nós nos prostramos diante da misericórdia de Jesus. Diferente daquele perito na lei, queridos, eu e você precisamos aprender que não é possível herdar a vida eterna na força do nosso braço. A única forma de agradar a Deus é através da força de Jesus.
A única maneira de amar de verdade é usando o parâmetro de Jesus. Nós só vamos vencer o egoísmo, a nossa mania de pensar a partir de nós mesmos, quando Jesus venceu o nosso orgulho, quando Jesus venceu o nosso egoísmo, quando a gente entender que a vida não é sobre nós, quando você entender, bendito de Deus, bendita de Deus, que você não é o centro do universo. E eu lembro que a gente conversava com a Linda Laura outro dia. Linda Laura, você não é o centro do universo. Ela era bem menorzinha, ela disse, eu sou o centro do universo. É assim que nós nos comportamos. Eu sou o centro do universo. E as coisas têm que ser do meu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E o egoísmo vai comendo, corroendo você, corroendo os seus relacionamentos, o seu comportamento vai ficando degradado e você vai ficando cada vez mais longe do evangelho. E igual esse homem, eu posso, eu consigo. É a única coisa que a gente consegue fazer. Olha para o samaritano. Olha a maneira como ele amou. A única pessoa que consegue amar o ser humano dessa forma é o próprio Deus. E eu te provo isso. A Bíblia diz que ele mandou o seu único filho para salvar a mim e a você. Você daria o seu único filho para salvar esse mundo? Jesus abriu mão da sua glória. Filipenses 2 diz que ele habitou entre os homens. Jesus diz em João 10, eu dou a minha vida. Gente, ele era o rei da glória, ele deu a vida. Jesus veio como um ser humano, querido, acolheu a nossa dor. Ele não deu a vida pela metade, ele entregou completamente. Ele se permitiu ser chamado de endemoniado. Ele se permitiu ser chamado de glutão. Ele sofreu horrores nas mãos dos homens injustos. Ele decidiu morar no ser humano através do seu espírito, assim como o samaritano que passou a noite na hospedaria. Jesus pagou o preço que nenhum homem poderia pagar ou suportar. E o que é que ele recebe em troca? A nossa indiferença e a nossa desobediência. Você acha que consegue mesmo amar como o samaritano? Jesus diz, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Você consegue amar como samaritano, querido? Não é a conclusão da minha pregação, não. Minha conclusão não é que você tem que amar como samaritano. Você tem que tentar, mas você nunca vai conseguir. Queridos, essa parábola nos lembra que a salvação não depende de mim e de você. Porque nós não conseguimos cumprir a lei. Jesus é quem cumpriu a lei perfeitamente. Na verdade, se a sua salvação dependesse do seu cumprimento da lei, você estaria perdido. Deus não está jogando com os homens, esperando que a gente ame como o samaritano. Se fosse assim, ninguém estaria aqui. Essa parábola aponta para dois caminhos. Primeiro, sim, nós temos que aperfeiçoar o nosso amor ao próximo. Nós temos que ser menos egoístas. Nós temos que tirar os preconceitos de só se relacionar com pessoas da mesma classe que nós, da mesma cor que nós, com o mesmo pensamento que nós. Esse mundo nos engana. Eles estão engajados em grupos e acreditam que se você está num grupo, você tem que desprezar o outro. A gente vive em dias em que os crentes amam de acordo com a preferência, gente. Isso é trágico. Isso é trágico. Eu ouvi esses dias um testemunho que um irmão o diácono estava servindo a ceia. E quando ele chegou na sequência, ele pulou determinado irmão, e depois ele foi questionado por quê, ele foi pulando vários irmãos, e quando ele foi questionado, ele disse, é porque aquele ali vota em tal e tal partido. Parece brincadeira, né, irmãos? É verdade isso. É verdade isso. Sabe o que essa parábola nos ensina? Esteja você de camisa vermelha ou de camisa amarela, são todos necessitados. A segunda coisa que essa parábola nos diz, que somente Jesus foi capaz de cumprir a lei. E por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai amar como ele. Mas isso não deve nos desmotivar. Isso deve nos levar para depender cada vez mais dele. Veja, nessa história do bom samaritano, nós sempre seremos ou como os ladrões, ou como sacerdote, ou como levita. Mas Jesus sempre será o bom samaritano. Jesus sempre será o bom samaritano. Veja, a gente não pode esquecer, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Gênesis 3 diz que o ser humano desobedeceu a Deus e caiu da sua posição, da qual ele foi criado. Desde aquele dia,
o ser humano parou de produzir um hormônio chamado amor, tá? Desde aquele dia. Tem aqueles irmãos que tem que tomar insulina porque o corpo não produz mais? Todo ser humano deixou de produzir o hormônio chamado amor. Ah, mas eu amo minha família. Porque é a sua família, irmã. E você ama do seu jeito. É tanto que quando não sai do seu jeito, você vira uma louca na sua família. É um amor corrompido. O ser humano produz um outro hormônio em abundância, chamado egoísmo. E a cura para isso está na obra de Cristo Jesus. O amor verdadeiro só pode ser injetado em nós por meio de Jesus. Como a gente viu no início, o egoísmo afeta toda a humanidade, querido, sem distinção. Mas nem todos conseguem discernir claramente. Nosso mundo, que mistura egoísmo com autocuidado, deixa a gente perdido. Mas como diz o autor de Hebreus, né? A palavra de Deus, ela é como uma espada afiada que vem discernir os nossos pensamentos. E eu acredito que Deus trouxe discernimento para nós aqui nessa noite. E o discernimento é: você não é o bom samaritano da parábola. Você é, no máximo, o levita ou o sacerdote. O egoísta levita ou o egoísta sacerdote. Mas você, tenho certeza de uma coisa. Às vezes você vai ser o ladrão, querendo pegar o que é dos outros. Às vezes vai ser o sacerdote, o levita, amando de acordo com o seu egoísmo. Mas sempre, sempre, você vai ser o homem jogado na beira da estrada. Sabe o que aquele mestre da lei não conseguiu entender? Que na história, ele não era o sacerdote, ele não era o levita, ele não era o bom samaritano, ele era o necessitado, machucado no meio da estrada. Esse sou eu, esse é você. Aquele que necessita de ajuda. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, ele diz: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Esses versículos trazem a cura para o egoísmo. Considerar os outros superiores a nós mesmos, cuidar dos interesses dos outros. Amar de verdade é procurar o interesse dos outros e não os nossos. Paulo diz isso em 1 Coríntios 13, 5. O amor não pensa em si mesmo. Sabe por quê? Porque o amor é fruto do Espírito na nossa vida. Querido, não é à toa. Quando eu digo para você que nós não produzimos o hormônio chamado amor, não é à toa que quando Paulo vai fazer a lista do fruto do Espírito, qual é o primeiro elemento? O amor. Por quê? Porque só o Espírito pode produzir amor dentro de nós. Tudo que vem de você mesmo é um amor egoísta. Então eu quero chamar você para uma autoanálise. Pode passar, irmão. Para você levar para casa isso aqui. Faça algumas perguntas para você mesmo. Quais são os sinais do egoísmo na minha vida? Tiago 3,16 diz que o egoísmo destrói, traz grandes problemas. Faça uma autoanálise. Como você tem se relacionado com as pessoas ao seu redor? Você as considera abaixo de você? Iguais a você? Ou superiores a você? Um samaritano ajudando um judeu nos fala sobre a gente amar até mesmo aqueles que querem o nosso mal. Pense nisso. Como você tem amado as pessoas? A partir de você mesmo ou a partir do que Jesus tem te falado? Você tem vivido em função dos seus interesses? Qual é o lugar do próximo? E eu quero que você leve uma tarefa prática para a sua casa. Essa semana, seja intencional em ajudar alguém. Pode ser alguém da igreja, pode ser alguém da sua rua, do seu condomínio, pode ser um amigo. Faça esse exercício de se importar com alguém. Mas não faça pela sua própria força. Você precisa do hormônio amor que é injetado em nossas vidas pela nossa comunhão com o Espírito. Você já deve estar acompanhando que nós estamos todos os dias postando um devocional referente à mensagem do domingo. Então fica atento, tá? A partir de amanhã a gente vai conversar mais sobre isso nos devocionais. E eu quero que você coloque o seu coração diante do Senhor. Vamos ficar de pé?
Jesus, nós reconhecemos, Senhor, que não temos nada de bom em nós e que nós não conseguiremos sozinhos. Por isso pedimos a tua ajuda. Parece muito simples, Senhor, amar a Deus, amar ao próximo como a mim mesmo, mas na prática isso é tão difícil, Senhor. Reconhecemos diante da tua palavra, diante do Senhor, que nós não conseguimos. Ajuda-nos. Ajuda-nos a amar, Jesus, como você ama. E eu sei que a gente vai levar a vida toda para aprender. Então pedimos, não nos deixe sós. Em nenhum momento, não nos deixe sós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.